irmão Gessé, ele, com sua maestria, né, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, né? Então vamos lá, né? Graças a Deus, eu separei aqui essa questão de pintura. A questão não é se a gente concorda ou não concorda com pinturas. Usos e costumes, a gente já viu muita coisa errada dentro disso. Eu estava falando a respeito de um homem usar bermuda. Eu não estou dizendo short, bermuda. Às vezes, se alguém encontrar um irmão de bermuda, você sabe, abaixo do joelho, vai escandalizar com o irmão porque ele está de bermuda. Quer dizer, esse é um uso, costume que não tem nada de que inflige a Bíblia, a Deus, de um homem estar de bermudas. Não esses shorts de coto, essas coisas assim. Uma bermuda, jeans, ou mesmo qualquer pano que seja decente. E eu me recordo que uma vez eu estava ainda no recanto e um menino, cerca de 10 anos, chegou para mim e disse que queria tomar água. Eu disse para ele, não, você pode ir lá na área e tomar água. Ele estava de bermuda, um menino. Não, eu fui lá e eles não deixaram eu entrar para beber água porque eu estava de bermuda. Olha, que é isso, gente? Isso aí é um cúmulo do absurdo, da hipocrisia. Quando nós tínhamos ali irmãs jogando ping-pong de um lado, irmão do outro lado, com os seios de fora. Agora vejam bem, que um menino não podia tomar água, entrar na área ali, na hora da recreação? Se chegar um homem na sua igreja, por exemplo, de bermuda, não vai deixar entrar? Compreende? Então, essas coisas são os costumes que não infringem ao culto. Deus não vê isso aí como pecado e maldade. E essa questão da pintura, que nós aprendemos por muito tempo, eu gostei muito do complemento que o pastor Júnior fez a respeito de verdade ou mentira. Por exemplo, ele falou verdade, mas as mentiras foram muito piores. Quer dizer, verdade, até o mentiroso tem hora que fala a verdade, né? Ensinado de que Jezabel teve a sua carne comida pelos cães porque pintou seus olhos. Aonde que arrumou isso por causa disso? Eles parece que não conhecem a Bíblia, então aquilo fica impregnado na mente das pessoas. Então, quando não, mas Jezabel, os cães comeram a sua carne porque pintou seus olhos. Não foi por isso, o pastor Adriano já falou. Se você pegar lá 1 Reis 21, vocês vão encontrar que foi porque ela levou Nabote à morte. Quando Elias chegou, ele deu a sentença: os cães comerão a carne de Jezabel e eles vão lamber seu sangue também, a carne. O motivo é outro. Então, para lhe impor a sua natureza ranziza, eles então pegavam as escrituras e colocavam como que uma doutrina. Se você usar uma pintura, eu não estou dizendo que irmãs devem pintar, eu estou dizendo que não é a pintura que tira a pessoa do caminho de Deus. É o excesso, porque Pedro diz, e eu vou ler essa escritura, 1 Pedro, capítulo 2, ele diz que como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então Deus não nos chamou para uma vida de prisão, ficar vigiando as pessoas. Cada pessoa Deus trata com ela e ela vai chegar ao centro. Não é o extremismo. Agora, porque eu vou agora rebocar-me, a própria pessoa vai ter um bom senso do que ele vai usar ou não, mas modos, usos e costumes às vezes afrontam a Deus quando privam as pessoas daquilo que lhes é lícito elas terem. Então eu vejo assim, porque eu peguei esses dois exemplos da pintura
e da vestimenta. A vestimenta tem que ser com pudor, mas se você encontrar um irmão aí com uma bermuda decente, ô irmão, você está usando bermuda? O que é isso? Já foi falar da barba. Não vamos para o centro das coisas, nós vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz que é errado, aquilo que a Bíblia diz que é certo, e aquilo que não tem ordenanças bíblicas, o bom senso de cada pessoa atua. O importante é o nosso desejo de servir a Deus com todo o nosso ser. Eu vejo assim essa questão dos modos e costumes que não edifica em nada, mas leva a pessoa a ficar, arrogante por um outro lado, vaidosa por um outro lado. As crenças limitam as pessoas e as pessoas ficam presas por um sistema com medo de ir para o inferno. Então não é isso que é a vida cristã. O cristão genuíno, ele não tem medo do inferno. Ele sabe o que ele pode, o que ele não pode fazer. As Escrituras nos ensinam. Amém? Vamos lá, Pastor Júnior. As pessoas, Michael, elas ficam... Sim. Eu estava lembrando aqui de quando se fala de Jezabel, de pintura, de uma pessoa, complementando, porque isso não foi falado, uma pessoa falou assim, como é que pode? Vocês precisam ler Isaías capítulo 3, e ver lá o que Deus fez. Aí, quer dizer, como se a gente não tivesse a Bíblia também, né? Então, Isaías 3 diz, naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos, e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes, os amuletos, os sinetes, as joias, pendentes do nariz, vestidos de festa, os mantos, chales, bolsas, espelhos, camisas finíssimas, os atavios da cabeça e os véus grandes. Então, olha só o que Deus vai fazer. Eu falei, olha, a gente tem que entender que no livro de Ezequiel, ele está despindo aquela que ele vestiu. Entende? Então, assim, ele está tirando por causa da sua imoralidade, por causa da sua traição. Quem que colocou tudo isso nela? Isso é um efeito simbólico para Israel, né? Mas como noiva, né? Então, quem que colocou tudo isso, todas essas coisas? Ezequiel, no capítulo 16, fala, eu dei um banho com água, verso 9. Ao lavá-la, limpei o seu sangue, a perfumei, pus-lhe um vestido bordado, sandálias de couro, vestido de linho fino, cobri com roupas caras, adornei com joias, pus braceletes em seus braços, uma gargantilha em torno do seu pescoço, dei um pendente, pus brincos em suas orelhas, uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata, suas roupas eram de linho fino, tecido caro, pano bordado, sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva, você se tornou muito linda e uma rainha. Então, quer dizer, Deus faz isso com a sua noiva, e lá em Isaías ele está falando assim, o que ele vai fazer, ou o que ele fez, retirando isso dela por causa da sua infidelidade. Ele está tirando aquilo que ele deu para ela, ou seja, aí Paulo vem no Novo Testamento e fala assim, gente, lá para as irmãs, olha que a beleza de vocês. Ele não está falando assim, se vocês usarem isso aqui, vocês não vão herdar o reino dos céus. O pastor Adriano já enfatizou muito bem isso aí. Então, que a beleza de vocês não esteja... Então, aí é engraçado que o trançado cabelo, né, é coisa para a época, né? Aquilo que convém. Então, a hora que vê uma irmã de trança, gente, olha, cuidado, corre dela, hein? Entende? Então, quer dizer, por que uma parte da Escritura eu giro como engrenagem, da outra parte da Escritura me convém ou não me convém? Então, que a beleza não seja nos adornos, nos vestidos. Por quê? O que Paulo estava ensinando ali para a igreja? Ele está falando para Timóteo, né?
e para Timóteo transmitir às igrejas, assim como Pedro também falou acerca do pudor, da decência. Então, o que eu diria? A ausência do pudor, aí a gente tem que ver o seguinte, o que é pudor? Quando ele fala só essa palavra, ele está falando assim, ó, vistam-se com pudor. O que é isso? É vergonha, timidez, mal-estar causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia, a inocência. Então, ele fala, vistam-se com pudor, vistam com decência, e que a sua beleza não esteja somente nessa aparência externa, mas esteja naquele espírito, naquela alma, aquele homem interior, em fazer as boas obras. As pessoas têm que ler mais a Bíblia, de forma geral, nós como todos, porque Jeú foi ali naquele lugar para cumprir uma profecia que Elias profetizou. Ele não foi ali, opa, ela pintou a cara, deixa eu matar ela, não. Ele foi ali cumprir uma profecia, por ela ser uma idólatra, por ela ser uma assassina, não só de Nabote, mas também dos profetas, né? Então, quer dizer, os crimes que ela praticou, e parece que o assassinato de Nabote foi a gota d'água, né? Elias vem ali, conforme o pastor Carlos citou ali, Elias vem e traz aquela profecia, e Jeú chegou ali para cumprir aquela profecia, e não tem nada a ver com esse negócio de pintura. Agora, você que é uma cristã, faça tudo que você for fazer para a honra e glória de Deus, com decência, com pudor, com modéstia. Você encher de coisas. Eu faço uma pergunta, você está se vestindo com pudor? Você vestir uma roupa imoral, indecente, você está se vestindo com pudor? Então, eu não vou falar o que você tem que vestir, o que você tem que colocar na garganta, ou seja, onde que for, no cabelo, mas assim, a pergunta é, você vai olhar no espelho e dizer assim, irmã, você vai falar o seu nome, né? Você está vestindo com pudor e decência? Se você não sabe o significado dessas palavras, vai no dicionário, procura, faz essa pergunta antes de sair de casa, que eu creio que desse jeito a Igreja de Deus vai crescer mais no amor, né? No sentimento de graça. Passa para outra. A gente tem outra. Vamos falar então de Abraão e Sara. Essa é boa.